Ô seus fitness, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast. E lembrando, se você tem alguma empresa e quer ser patrocinador desse projeto, entre em contato conosco. E o intuito desse podcast é te mostrar as pessoas mais relevantes de Belo Horizonte em suas áreas. E hoje eu estou com mais uma que eu tenho certeza que vai dar muito pano pra manga. Doutora, psicanalista, psicóloga, mãe de 3, pai de pet e escritora. Doutora Regiane Soares. Eu que agradeço, Kleber, o convite de estar aqui com você. É uma delícia. Vai ser muito bom esse nosso encontro, tenho certeza. Foi difícil te trazer aqui. Essa agenda sua é muito concorrida, muito disputada. Eu tenho trabalhado muito, mas deu certo, né? O tema de hoje é um tema muito delicado. Não no aspecto de ser algo ruim, de ser tratado. Por que mulher nunca está satisfeita com nada? Principalmente com o amor, a quem amar, o tipo de homem, o homem ideal, é o príncipe cantado. Como que são essas aflições do amor feminino? Que interessante, né? Porque primeiro não estava nada combinado, né, Kleber? O que a gente falaria aqui hoje. E você me faz a pergunta que o Freud deixou ele escreve uma carta para Marie Bonaparte, depois de 30 e tantos anos de estudo, com a seguinte pergunta: o que quer uma mulher? É o que você está me perguntando. Eu quero aprender também. Essa pergunta é complicadíssima, né? Eu vou completar 8 anos de casado e até hoje eu não sei o que a Thaísa quer. Não no sentido de homem, masculino, mas quando que eu vou te satisfazer, minha esposa? Sabe, o tanque nunca tem fim. Me fala, o que a mulher quer hoje? E do homem tem fim? Tem. Tem, né? Tem. É só o homem ficar de barriga cheia e saco vazio. Que aí ele fica satisfeito, né? Só isso. A gente é simples. Mulher não. Tem realmente essa questão que demandou muito estudo dos psicanalistas, né? O que era uma mulher. Freud deixou essa questão. Ele, inclusive, fala que deixa aos poetas essa resposta, né? Ele não encontra essa resposta. E tem um psicanalista que eu gosto muito, que chama Sérgio André, que ele se aventurou, né, a estudar sobre essa pergunta. Então ele escreve um livro, né, O que quer uma mulher. Na realidade, né, o desejo da mulher ele é inconsciente, né? Então o que uma mulher quer de fato em termos de desejo, isso vai depender de cada uma. Elas sabem? Às vezes elas não sabem também, né? Às vezes também elas não sabem o que elas querem. Mas o que no geral a mulher quer? No sentido assim, agora eu estou falando da questão consciente. O que a mulher busca? Né? Ela busca o amor, diferentemente do homem. Apesar de todas as mudanças e conquistas femininas, as mulheres ainda permanecem no campo do inconsciente, apelando-se ao amor. Então elas buscam o amor como uma forma de completude. O homem já não tem essa busca da forma como a mulher busca. Por isso que eu escrevi o livro Aflições do Amor Feminino, né, que é onde, vamos dizer assim, onde existe o maior conflito na vida das mulheres, é geralmente em relação ao amor. Tem conquista financeira, carreiras de sucesso, e às vezes no amor fica ali patinando, né, essa busca de satisfação. E coitado desse homem, ele é investido de todas as maneiras, né? O homem ele tem que ser amigo, ele tem que ser companheiro, ele tem que ser marido, ele tem que ser viril, ele tem que ser delicado, ele tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? Para satisfazer essa fantasia. E cada vez vai ficando mais difícil de satisfazer, porque essa fantasia vai se ampliando. Como que surgiu a ideia do livro? Foi a partir de quê? A ideia do livro foi um resgate pessoal. Foi da clínica, né? De perceber muito isso na clínica, a insatisfação feminina em relação ao amor, e da minha própria experiência de vida, né, de 2 casamentos, e aí foi mais no sentido de tentar teorizar aquilo que eu já vivenciava e aquilo que eu experimentava na clínica. E eu acho que eu tive sucesso, porque o livro ele ficou de um jeito que ele tem termos psicanalíticos, mas estão bem explicadinho, sem aprofundar no psicanalês, né? E dá para entender. Se você tiver paciência, dá para entender. Eu comecei a ler o livro. Eu estou encantado com o livro. Eu tenho me reconhecido muito através dos termos,
Não vou falar do psicanalista, porque eu sou leigo no assunto. Mas o tempo todo, o seu livro é um livro reflexivo. Pera aí. O que é um homem de verdade? O que a mulher busca? Por que a mulher aceita qualquer um na vida dela? Que carência é essa? Boa pergunta. Como que você vê a carência afetiva feminina? É essa carência afetiva que eu tento colocar no livro, né, de uma maneira bem explicadinha, né? Por que a mulher tem essa carência afetiva? Aí a gente vai voltar lá no complexo de Édipo, né? Aí você pode, inclusive, me questionar assim, mas isso já passou, né? O Édipo ele foi formulado há tantos anos, né? Por que ainda hoje isso é atual? Porque ainda permanece atual, apesar de todas as mudanças. A vivência do menino e a vivência da menina em relação à construção do desejo e da subjetividade é diferente, né? Então, o que é o Édipo? Tem papai, mamãe e o filhinho, ou a filhinha. O complexo de Édipo ele vai ser diferente para menina e para menina. Primeiro objeto de amor dos dois, a mãe. A mãe é o grande objeto de amor, né? No complexo de Édipo, a menina ela entra no Édipo em uma determinada idade, né? Quando o menino está saindo, é a idade que ela está entrando. Aí vem outro complexo que é chamado de angústia de castração. Não me cancelem, feministas, eu só vou explicar a psicanálise, como é que ela vê. Né? Pode ficar tranquila. Posso ficar tranquila? Pode ficar tranquila. Então tá bom. Então, o menino, ele tem uma experiência da vivência do corpo dele com o pênis, correto? Eu costumo brincar assim, gente, se você nascer com um dedinho a mais ou com um a menos, você vai ter uma experiência diferente do seu corpo em relação a outra pessoa. Então, o menino, ele nasce, ele tem um pênisinho, a menina nasce, ela não tem pênisinho, ela não tem o pênis. Os dois, quando observam que não existe o pênis na menina, eles criam a teoria, as crianças criam essa teoria de fato, eu já pude comprovar isso com meu filho mais velho, de que todo mundo tinha pênis. Se a menina não tem, é porque ela perdeu. Ou então um dia vai crescer. Então, essa falta do pênis, que é subjetivada pela menina como uma falta, como é que eu vou te falar? Uma falta no próprio corpo. Então, tem os meninos que são seres que têm pênis, e as meninas são aqueles seres, não que tenham vagina, porque a vagina é desconhecida, mas as meninas são seres que não têm pênis. Então, por isso que o Lacan vai falar que o falo, aí seria um representante do pênis, seria um organizador simbólico em relação ao desejo. Então, meninos têm pênis, vão organizar o desejo deles de uma determinada forma. Meninas não têm pênis, vão organizar o desejo dela no campo do feminino como seres que têm essa falta no corpo. Todo ser humano passa pela angústia de castração e para ter uma falta, que é essa experiência do vazio que todo mundo tem, né? Isso é para todo, homens e mulheres. Mas a menina, além dessa falta existencial, ela vai ter essa falta física, que o Freud vai chamar de inveja do pênis. E isso deu muito pano para manga, né? Então, essa inveja do pênis, o que acontece? A menininha vai crescendo, e isso dói para ela como amor próprio, sabe? Assim, nossa, falta alguma coisa em mim que o fulaninho tem, eu não tenho. É igual o brinquedo, Kleber. Uma criança de 3, 4 anos, se ela chegar com um carrinho novo na escola... Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Ela vai ser alvo de inveja. Então, isso aqui é a inveja do pênis. Se você perguntar para uma mulher, qualquer uma, o que você faria se você tivesse um pênis? Vou falar pinto, pau, qualquer coisa. Elas falam fazer xixi em pé. Ah, é? Se você perguntar a minha esposa, ela fala... Mas a mulher pode fazer xixi em pé. Beleza, mas elas falam que fariam pirulicóptero. Que é ficar rodando e tal, brincando, batendo. Pelo menos a minha esposa fala isso. Pelo menos a minha esposa fala isso. Mas seria um objeto que seria de brincadeira. Realização, de brincadeira. A experiência em si. Talvez é porque... Peraí, como que seria se eu tivesse? O que eu faria? E por que chama atenção? Porque o pênis é um órgão externo. Dá pra você ver o menininho. A menininha não dá pra você ver. Você só vê aquela coisinha retinha. Então, é essa falta do pênis, que de acordo com a psicanálise, me perdoe as feministas, seria essa falta de pênis que daria origem à inveja do pênis das meninas e essa ferida narcísica, né, no próprio corpo, dessa ausência do pênis, que faria com que a mulher buscasse o amor como uma forma de compensação. Então, ela busca no homem aquilo que ela não tem, que é esse poder simbólico do falo. Não me matem, mas é assim a teoria.
E o que a gente vê na clínica, de uma forma diferente até hoje entre homens e mulheres, é que realmente a mulher ela continua buscando o amor. Eu atendo muito meninas de toda idade, Kleber, de 20, 22, 15, 16, 30, 37, que estão na busca do amor, né? Querem alguém. Encontram. Tá difícil. Sabe por quê? Tá difícil. Tem mais mulheres que homens, né? A gente tem que partir do ponto A de vista procura estatístico. tá... Sério, 10 homens... E os homens estão muito frágeis também. 10 mulheres para cada homem. Isso. Concordo, a fragilidade masculina tá demais. Não em torno de sexualidade, mas em torno de compromisso. Se a procura é muito grande, a demanda é muito grande, por que eu vou ficar preso a uma pessoa só? Com certeza. Só que o seguinte... Isso mesmo. Por que o complexo de Édipo, ele me gerou um bloqueio muito grande? Principalmente numa fala de um livro seu, num escrito. Que o primeiro amor de uma menina é o pai. Não, o primeiro amor é a mãe para todos os sexos. E que... Depois é o pai. Que o pai... E em algum momento podem até se rivalizar pela atenção do pai. E rivaliza. E quem não teve pai? Como que é desenvolvido esse amor? O pai necessariamente não tem que ser o pai biológico. Tem que ser uma referência de proteção, uma referência masculina. Isso, de cuidado. E o pai ele tem uma função que é importantíssima, e às vezes ela não é tão falada, que é de fazer a separação entre a mãe e o bebê. Então tem aquela fase idílica do primeiro ano de vida, que a mãe e o bebê estão ali coladinhos, né? Então o pai ele entra como aquela figura que faz esse corte. Em qual sentido, Kleber? Não, vamos supor que o pai morreu ou foi embora, né? Não permaneceu na casa. O pai ele entra como uma função no desejo da mãe dessa criança não ser toda para ela. Ou seja, se eu sou mãe, tenho um bebezinho, mas eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que deixar essa criança para trabalhar. Ou então eu tenho que assistir um filme. Aí eu deixo essa criança para assistir um filme. Então são situações em que tira o olhar da mãe em relação à criança. Que a própria vida impõe isso. Agora, se você tiver uma figura paterna, né, um avô, um tio... Geralmente o pai ele é substituído por uma figura paterna da família. Mais próximo. Mais próximo. Geralmente é o avô, o tio, né, o irmão da mãe, que aí exerce essa função. Né? Porque a função paterna tem o pai real, mas também tem o pai simbólico e imaginário. Então, se faltar esse pai biológico, existe a função que é assumida por outra pessoa. Por que casais que são mal casados, suprimem os filhos como o amor único? Por exemplo, tem maridos que não amam as esposas, continuam casados, mas depositam na filha aquele amor de cuidado, aquele amor protetor, aquele amor provedor e acabam esquecendo as parceiras. Vejo também isso pelo lado da mulher. Por algum momento o homem não é mais, o cônjuge, o parceiro não é mais a referência e ela transfere para o filho. Isso mesmo. Comida, filho. Roupa, filho. Só que acaba colocando de lado o parceiro. Por quê? É frustração? Como que essa criança vai entender que ele virou um prisioneiro? Ele virou um pet. Virou um brinquedo. Não no sentido de brincar, mas você é só meu, você é tudo pra mim e acaba deixando quem chegou primeiro de lado. É comum isso acontecer, né? Principalmente quando o casamento vai mal. Né? E a mulher, principalmente mais a mulher até do que o homem, coloca o filho nesse lugar, né? De ser o todo para ela. É aí que o Lacan vai falar, é quando o filho ocupa o lugar do falo para a mãe. Então ele é depositário de todo esse investimento amoroso e ela esquece completamente do marido e do pai. Ou até rejeita de fato. Os homens fazem isso? Fazem, mas é mais raro. Geralmente a mulher ela faz isso. É até bastante comum. Ela está frustrada com o casamento, coloca a maternidade como, vamos dizer assim, o principal da vida dela. A vida dela vai girar em torno ali daquele bebê. É ruim para a criança, porque ela fica alienada ali no desejo da mãe. Né? Isso não é saudável de forma nenhuma. Você tem uma mãe toda para você o tempo todo, realizando seus mínimos desejos, não é bom. A criança tem que ter uma frustração. Como falava o Winnicott, a mãe boa é aquela que é suficientemente boa, ou seja, aquela mãe que falta também de vez em quando. Né?
Mas eu diria, Kleber, que a maioria das vezes é isso, é uma frustração na relação do casal que faz com que a pessoa eleja o filho como depositário exclusivo do seu amor. E aí também eu esqueço do meu casamento, né? Vou pensar nisso depois. Isso dura bastante tempo? Não. Geralmente, primeiro, segundo, terceiro ano, essa mulher e esse homem vai ter que se haver com essa posição. E quando os filhos forem saindo de casa também, crescendo, um dia eles vão se deparar que ficou só nós dois. E agora? Quem é você? Aí esse casal tá com muita paciência para esperar os filhos saírem de casa, né? Pode acontecer, acontece também. Aí é a síndrome do ninho vazio, né? Que o casal tem uma depressão porque os filhos foram embora e a vida perdeu sentido. Ou seja, não criaram para eles próprios, né, um sentido de vida que não fosse os filhos. Então é aquele pai, aquela mãe que vai viver a vida dos filhos, o que também é muito ruim para os filhos. Por que pais geralmente querem que os namorados ou os próximos, os maridos de suas princesas sejam iguais a ele? O pai? No aspecto, eu quero que você arruma um que vai te cuidar tão bem quanto eu. Por que ele se coloca nesse papel de eu sou o seu super-herói e eu não vou te entregar na mão de qualquer um? Pergunta difícil. Sabe por quê? Eu vejo que os pais sofrem muito quando... Filha, não é esse. Filha, mas abre o olho. Você não acha que existe aí um narcisismo muito grande, onde o pai se coloca como modelo do homem ideal para a filha? Quem falou que ele é o ideal? Ele se coloca dessa forma. E às vezes a filha até acredita ali, porque ela só conhece o pai. Mas você pode pensar o seguinte, às vezes o pai se coloca nesse lugar como sendo ideal por ciúmes, porque ele não quer que essa filha tenha outro homem. Então, para ele permanecer nessa fantasia, né, que a menina tem realmente, quando ela é pequenininha, ela coloca o pai como super-homem. Vou te fazer uma pergunta. Te respondi ou não? Demais. Então tá. Existe bom pai e péssimo marido? Complicado. Eu sou um ótimo pai. O que é péssimo marido? O homem, o marido, que não provê as necessidades físicas, emocionais, financeiras de sua esposa por algum desgosto ou por o momento do relacionamento dos dois, pelos desafetos da vida a dois, e transfere apenas esse amor, essa proteção à filha. E aí eu te pergunto, Kleber, como é que esse marido pode ser um bom pai se ele mostra para a filha que marido que ele é para essa mãe, e essa menina tem uma identificação com essa mãe como mulher, que é o modelo identificatório dela? O que ele está mostrando para a filha? Né? Que ele é um péssimo marido e que essa mulher está dando isso. Por isso é a minha questão, será que ele é um bom pai, mesmo ele sendo ótimo para a filha, a partir do momento em que ele é um mau marido, é um exemplo ruim de casamento, não é bom para essa menina. Porque ela vai ter esse modelo, né? Provavelmente ela vai escolher um marido parecido com esse pai como marido. Ou seja, o marido vai desprezar, desqualificar, né? Ela entendeu que isso é normal. Ela entendeu que isso é normal, é o modelo que ela vai ter. Até se sair desse modelo identificatório, aí é uma vida. A não ser que você vai fazer terapia cedo, né? Mas você entendeu, assim, por que não pode, ao mesmo tempo, ele ser um mau marido e um bom pai, apesar dele tentar exercer a função paterna de uma maneira boa? Se ele não trata bem essa mulher, ele não está sendo um bom pai? Os antigos sempre falavam o seguinte: você quer conhecer o seu namorado de fato? Veja como ele trata a mãe. Veja como ele trata as irmãs. Veja como ele trata as mulheres da família. Depois você decide. Meu pai falava isso. É um bom conselho até hoje ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porque se você trata bem a sua mãe, se você trata bem as suas irmãs, as mulheres da família em geral, seus colegas de trabalho, né, significa que você tem respeito, né? E provavelmente você vai tratar a sua esposa e suas filhas com o mesmo respeito. Porque assim te foi ensinado e assim você aprendeu. E vice-versa, né, Kleber? A mulher também que trata bem o pai, os irmãos, né? E quando é o contrário? A mãe
ela pega esse filho e ela tem o processo principal e a responsabilidade do desenvolvimento, da maturação, da personalidade. Principalmente mães solteiras, enfim, que não tem uma referência paterna no lar. Como que essa criança pode se tornar homem a partir de uma referência simplesmente masculina? Não no aspecto sexual, porque ele pode optar pelas escolhas sexuais que ele quiser, se identificar, enfim. Mas deve ser muito difícil você crescer sem uma figura de homem dentro de casa, vendo que sua mãe ou sua referência de mulher tem que ser a cuidadora, a viril, brigou na escola, a mãe que tem que ir lá, quem que bateu no meu filho. Você tem a imagem da sua mãe como, sabe? O homem da casa? O homem da casa. Tem algum problema nesse desenvolvimento da criança, enfim, para se tornar homem, futuramente responsável pelo lar? Pode ser que seja um homem mais emasculado. Pode ser que ele encontre em uma parceira a própria mãe, que sempre vai tomar as decisões da casa, que sempre vai tomar a frente de tudo, que sempre vai... Ele pode escolher uma parceira que ocupe esse mesmo lugar da mãe, né? Uma posição mais viril. Mas essa mãe, ela teria como referência alguma figura masculina? Não. Ninguém? Não. Não. Nem na televisão. É uma queixa que eu vejo de mulheres solteiras, de mães solteiras. Mas essa questão... Que ela precisa ser a provedora, que ela precisa ser o pai, a mãe, de ensinar, de criação. Mas se essa mãe... Não estou aconselhando ninguém a fazer isso, mas vamos colocar que essa mãe que teve um filho sozinha, não tem ninguém, nenhuma referência masculina, zero, ela só vive com mulheres, é só mulheres, só irmã e tal... Mas ela vai ao culto ou vai à missa ao final de semana, ou ela escuta um culto ou escuta uma missa. Você percebe que ela está fazendo referência a um outro simbólico que pode ser Deus, Jesus Cristo, o pai, né? O pai, realmente fala o pai, né? Então, a questão do pai tem esse lugar no simbólico da cultura. Então, por isso que eu te perguntei, é muito difícil a mulher não ter nenhuma referência simbólica de uma figura masculina. Agora, pode acontecer da mulher ocupar esse lugar do grande outro, né, e ali ela é tudo? Pode, mas aí vai dar problemas na construção da subjetividade dessa criança. Quando expulsar um filho de casa? Ela vai ter transtornos, essa criança vai ter transtornos graves mesmo. Eu estou falando do campo da psicose. Quando expulsar um filho de casa? Precisa expulsar? Deixa ele embora sozinho. Assim, com 30, 40, 50 anos? Abre a porta, vai meu filho conhecer o mundo. Sabe, a mãe passarinha que tá lá no alto da árvore e joga os seus filhos para fora do ninho, se não voar vai morrer. Qual que é a idade ideal, você está perguntando? Nos Estados Unidos é 18 anos, né? No Brasil agora estão começando a inserir isso, né, Kleber, assim, para ver se os filhos saem. Mas você vê filhos com 30, 40 anos que não estão dentro de casa ainda. Por quem? Culpa de quem? Dos pais ou eles que... A mãe, né? Da mamãe. Eu fiz essa pergunta para uma mãe de 2. Ela tem um filho de 5 e 3 anos. Até quando vocês querem até quando você quer seu filho dentro de casa? Ela, pra sempre. Mentira, ela pra falou sempre. isso? E é casada, tem o parceiro dentro de casa, eu pra sempre. Mas quando que vai ser só você e o maridão, aquele que você escolheu primeiro? Não, eu quero os meus filhos. Ai, Kleber, eu não penso dessa forma. Eu acho que eu tenho 3 filhos, né? E eu acho ótimo quando eles saem. Meu filho mais velho já é casado, já mora no Canadá. Marcela também deve estar indo no mesmo caminho, e Marina também. Eu penso que fica-se em casa até formar. Depois que você forma, vai viver a sua vida. Porque se eu quero esses filhos comigo o tempo todo, eu estou impedindo esses meninos, né, e meninas, esses bebezinhos de terem vida própria. Eu estou falando assim, não quero que vocês cresçam, quero que vocês permaneçam aqui como se fossem criancinhas de 4, 5 anos. Aí, por que a mãe escolhe isso? Aí a gente vai cair naquela pergunta sua anterior. A vida não tem um sentido próprio. O sentido da minha vida é cuidar dos meus filhos. Então, preciso deles presentes para que eu possa ter um sentido na vida. Isso é bom para mim? Não acho. Isso é bom para os meninos de forma alguma. O buraco vai só afundando. Porque eu consigo ver que uma mãe super protetora vai rivalizar com a nora,
Ah, com certeza. Vai falar, filho, essa mulher não presta. Vai ir lá na casa dele, se ele sair de casa, mas meu filho gosta da roupa passada dessa forma. Mas a comidinha, você não é uma boa esposa? Uhum. E quando o filho, o maridão, sempre recorre à mãe como a sua figura, sabe, de heroína. Você não me entende. Minha mãe não fazia dessa forma. Mamãe colocava comida no meu prato. Você está falando isso, eu estou tentando imaginar meu filho fazendo isso, mas é tão surreal, é tão distante da minha realidade. Mas eu sei que acontece muito. Né? Mamãe colocava comida para mim. Tem isso, né? Até hoje. Até hoje, né? Até hoje. E a esposa vai e não põe. Tem pessoas que odeiam suas sogras. As Mulheres odeiam suas sogras. Eu acho que a menorinha gosta de mim, sinceramente. Eu amo a minha sogra. Você ama a sua? Amo a minha Pois é. sogra. Eu acho que a gente tem que facilitar as relações. Se a mãe se coloca como modelo de perfeição, não vai ter mulher no mundo que vai ocupar o lugar de esposa para esse filho. Não é essa mulher, é mulher nenhuma. Porque a perfeita é ela. E se ela continua falando para o filho e dando para ele sinais de que ela é a melhor do mundo, o que você acha que ela está criando ali? Um conflito, uma rivalidade em que ninguém vai ganhar nada, né? E o filho vai perder. Então eu penso que a gente deve facilitar a vida dos filhos e não complicar. Construímos a base e a gente viu que, nesses minutos de nossa conversa, que se relacionar é bem complicado. Principalmente se você já tem uma mochila pesada nas costas. Seja de bagagem pelos pais, presentes, ausentes, criação, personalidade, fuga, permanência. Voltando para o amor feminino. Você já fez compra com fome? E já acabou levando algo que não era essencial, mas porque você estava com fome? Já. Não Mulher carente não é uma boa opção. Escolhe um produto bom ou aceita o que vier, o que tiver na frente? Mulher carente escolhe o que vier. Tá com fome. Isso é bom? Não, isso não é bom. Isso é péssimo. Não vai satisfazer o alimento? Mas um alimento pode fazer mal, né? Se não for uma boa escolha. Por exemplo, a tendência, se eu tiver com fome, é justamente para os doces, né? Uma barra de chocolate, que facilita ali no supermercado. O que uma mulher, com a sua vivência de psicanalista, de psicóloga, atendimento, se queixa mais nos homens, nos parceiros em si? Decisão... 29% das mulheres se queixam da falta de interesse do homem por elas. Sexual? No geral, em tudo. Não querem escutar o que elas têm para falar. Não tem interesse sexual, não tem interesse sobre o trabalho, não tem interesse sobre o corpo, se cortou o cabelo, se não cortou, se tá gorda, se tá magra. Mas eu volto essa pergunta para elas, né, Kleber? O que você anda fazendo que você não tá nada interessante? Eu não gosto muito dessa divisão de culpar os homens por isso e as mulheres por aquilo. Você tem que ver a dinâmica da relação do casal, como é que funciona. Então, desse mal que eu me queixo em relação ao homem, o que é a minha responsabilidade? Será que ele tem razão de estar fazendo assim ou não? Porque aí eu separo o que é meu e o que é dele. Mas a maior queixa das mulheres seria essa indiferença masculina em relação ao ser delas de mulher. Sem ser altivo demais? Me fiz entender? Perfeitamente. Eu sou o homem perfeito. Uhum. Sou fofoqueiro. Então eu amo que a Thaísa chega falando... Eu detesto pessoas do trabalho da minha esposa, assim, ao menos conhecer. Mas faz tanto mal pra ela, que eu sempre pergunto, e a fulana? Nossa, não aguento mais. Então eu sou fofoqueiro. Eu sou trabalhador. Uhum. Tento escutar a minha esposa sempre, fazendo esse papel de melhor amigo. E aí, você tá bem? Como você tá aí? Sua empresa, isso... completo, Kleber. Compro roupa pra ela sem ela saber. Às vezes dá certo, às vezes não. Teve uma vez que eu fui tentar comprar calcinha pra minha esposa. Aí achei uma promoção que via 20 calcinhas num pacotão da Shopee. Chegaram 20 calcinhas com tecido de pano de prato. Minha esposa me xingou tanto. Mas eu tentei agradar. Eu tento surpreender, eu tento ser romântico, eu tento... Você já aprendeu o que você tem que fazer, né? Não aprendi porque ela nunca... Não ela, a mulher nunca está satisfeita com o que tem.
ela sempre precisa de algo a mais, algo a mais, algo a mais. Por exemplo, tenho 8 anos de casamento, de casados. O que eu fiz de 8 anos pra trás, tá, legal. Mas o que eu vou fazer amanhã, depois? Não no ato de conquista, mas como que eu ainda vou conseguir ser a referência principal pra essa mulher? Pra ela? Uhum. Você não tá me dando atenção. Opa, então eu preciso dar mais atenção. Você tá me dando atenção demais. Sai um pouquinho. Pera aí, mas... você tá escutando alto... Sabe? Nunca estão satisfeitas. Sempre eu preciso fazer algo a mais. Sempre o homem precisa ter algo a mais. Não no sentido material. Mas, opa, pera aí, eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar, eu tenho que buscar, eu tenho que pegar, eu tenho que pagar, eu não tenho que pagar, eu tenho que deixar ela aí, eu tenho que... Você pode colocar essa insatisfação como uma condição feminina, mas é uma condição que eu diria que é mais um sintoma estéril, sabe? Tá sempre insatisfeito, sempre insatisfeito. Porque a insatisfação é tanto do homem quanto da mulher. Parte desse princípio. Porque o desejo, ele nunca é satisfeito completamente, né? Você deseja uma coisa, a partir do momento que você tem aquela coisa, você vai ficar satisfeito. Compra um carro, por exemplo. Você quer muito um carro, comprou o carro. Você vai ficar satisfeito 2, 3 semanas. Depois você vai querer outra coisa. Então, o destino do desejo é desejar. E na relação amorosa, a gente está sempre criando novas coisas, né? Novas funções para esse homem, para essa mulher. Então, na realidade, talvez a gente tenha que conviver com um pouco dessa insatisfação. Olha, ele não vai ser perfeito em tudo, mas ele é tão legal quando ele compra uma calcinha na Shopee, que são 20 calcinhas com pano de prata. Serve, então, pelo menos para dormir, né? Então, é tentar se satisfazer com aquilo que é real. Diminuir um pouco esse imaginário da busca da perfeição. Porque eu penso que ao homem também ser pesado, Kleber. Assim, ele tem que ser tudo, ele tem que ser amigo, ele tem que ser ouvinte, ele tem que ser psicólogo, ele tem que dar a mão, ele tem que ter dinheiro para emprestar quando precisar também, né? Tem que acudir à família. Então a mulher tem muito essa demanda do homem ter todos esses papéis. E às vezes precisa ser dividido. Porque fica pesado para vocês também. E eu não sei se o homem também coloca isso na mulher, eu acho que não. O homem ele não tem essa demanda da mulher ser tudo isso ao mesmo tempo. Né? É mais uma demanda feminina, talvez por essa insatisfação mesmo, que muitas vezes a gente confunde com a própria posição da mulher. Que foi o que o Freud falou, que quer uma mulher, né? Isso pegou no imaginário. Todo mundo fica assim, gente, mas tá vendo? Nunca tá satisfeita com nada. Mas algumas satisfações acontecem. Não é assim também, né, gente? Eu fui buscar alguns dados. Você pesquisou? Fui buscar alguns dados. Principalmente para tentar entender por que tem tanta mulher solteira em Belo Horizonte. Fiz um levantamento regional. A maioria dessas mulheres tem mais de 30 anos. Por quê? Porque elas dedicaram a vida pregressa aos estudos, ao trabalho. Elas são extremamente bem-sucedidas, têm pós-graduados, são gestoras, são líderes de área, mas não têm os parceiros. Porque elas focaram de uma forma muito certa na sua carreira profissional, que elas não conseguem achar um homem compatível, seja com seu momento de vida atual, financeiro, intelectual. Elas sempre... Quem consegue se relacionar é sempre com, não menosprezando, poderes aquisitivos menor, mas que não a suprem no aspecto másculo, não sexual, mas espera aí, se sou eu que pago a conta, se sou eu que te busco. Nessa posição, não assume nessa posição viril do homem de ser aquele que vai cuidar e pagar as contas e fazer as coisas, esse papel, né? Sim. Então você está me falando que a mulher aceita homens numa condição menos valorizada pela falta. Pela falta. Elas estão carentes. Pelo medo de ficar sozinha. Pelo medo de ficar sozinha, entendi. Pelo medo de ficar sozinha. E é muito comum essas mulheres não conseguirem escutar um não, porque a maioria são gestoras. De um parceiro que em algum momento ele vai falar, cara, sendo de mal tem segundo grau. Entendi. Não quer dizer que é lei, que é regra. Mas é muito difícil algum homem conseguir completar essas mulheres que querem fugir das aflições do amor feminino
que é o título belíssimo do seu livro, mas que sempre aceita ir no supermercado com fome e pegar qualquer coisa. E se frustrarem e sair falando que homem não presta. Que não existe homem ideal, que homem é sempre cachorro. O que não é verdade. Pode existir, pode ter. E de fato são, mas são todos. Não são todos. E nem são tantos assim. A maioria não é. Mas é aquela questão que a gente está falando da carência, né? E também, além da questão da carência, talvez essa mulher tenha necessidade de ter homens, entre aspas aqui, inferiores a ela, de tal forma que elas possam ainda continuar sendo as gestoras desses homens e da própria casa. Eu brinco com minha esposa, falo, amor, eu quero que você ganhe muito dinheiro. Você ganha mais que eu. E se eu tiver que ficar dentro de casa, cuidando dos meninos, sendo um motorista, levando, eu fico tranquilo. Sem eu perder minha masculinidade, sem eu perder esse papel. Vai perder. Não tem como não perder. A partir do eu quero falar, não, hoje sou eu que tô com dor de cabeça. não. Sabe, brigar. Você nem reparou que eu arrumei a casa. Você nem reparou que eu cortei o cabelo. É um ideal. Mas a partir do momento que o homem ocupa essa posição, em que a mulher passa a vê-lo como o dono do lar, aí já começa a desqualificação, já começa a quebra do imaginário. Aquele encantamento que ela tinha para aquele homem, queria cuidar dela e tal, já começa a ruir. E aí já começa a mudar a dinâmica da relação. Complicado, viu, Quebra? No ideal, excelente. Mas na vida real não funciona tão bem assim. Um homem em casa cuidando das crianças. Já mudei de ideia a partir de então. Sinto muito te decepcionar. Eu estou te falando de experiência próxima de consultório. Não, né? Vou voltar para o meu papel. E eu tenho isso muito Pode definido. acontecer dessa mulher ir lá e arrumar um namorado e colocar dentro de casa. Entendi. Já que essa empregada que virou marido dela, já não ocupa mais um lugar de marido. O que é um homem hoje? No sentido másculo. Como que ele precisa se portar? Sabe por quê? Porque hoje tá muito indefinido. O que é homem? O que é mulher? Seus papéis. Peraí, eu não posso mais ser o provedor. A mulher também tem que ser. Mas peraí. Houve uma mudança nesses papéis. E de 20, 30 anos para cá, a gente vê claramente essa mudança. Não precisa de voltar muito tempo atrás. A exigência hoje em relação ao que é ser um homem está sendo tão grande que eles se perderam. Não é seu caso, que eu te conheço, mas os homens mais jovens estão um pouco perdidos mesmo. Né? O que ele tem que ser? Né? Ele tem que ser sensível, ele pode desejar, mas não pode também abordar, porque senão ele pode ser acusado de assédio. É tudo muito limitado, então não está claro para o homem, né, para os jovens principalmente, o que é ser homem. Né, ao mesmo tempo que o homem tem uma tendência a buscar a mulher como objeto de desejo, ele não pode desejá-la como objeto, porque hoje é proibido, né? Então ele está objetificando essa mulher, então isso não é bem-vindo, isso confunde, porque na realidade o homem ele precisa de ver a mulher como objeto de desejo para que ele tenha desejo, porque senão ele não vai desejar. Então ficou muito delicada a posição do homem. O que é ser um homem hoje? Eu diria que é uma das perguntas mais complexas e difíceis de responder, porque não existe esse lugar de pronto. Está sendo uma construção a duras penas. E aí você vê os homens extremamente sensíveis, né? Ao mesmo tempo que eles são sensíveis e no discurso aí, feminista, esses homens seriam bem-vindos porque estão muito sensíveis. Na realidade, as mulheres também não querem. Quando parte para a vida real, elas estão buscando um homem que tenha uma posição viril, né, que cuide delas, que seja parceiro, que pegue pela mão. Então ficou um não lugar do homem. Virilidade é pecado hoje? Ah, é? Não no sentido religioso, não no sentido realmente literal. Não, você não pode ser macho. Isso. Não no aspecto sexual, não de opção sexual. Mas você não pode... Virou meme de 2 anos atrás... que todo mundo deveria pedir perdão por ser hétero atualmente. Olha, ser homem, hétero se enquadra em homem e mulher. Não, eu gosto do sexo oposto.
Mas Não por pode. quê? Sabe? Não é sexual. É o meu gosto. Não, mas é porque você tem que ser fluido, Você tem que Você tem que amar justificar o seu pessoas. Eu falo, desejo. não, cara, eu só não gosto. Se você. Tá tudo bem. Eu só vou ficar do meu lado aqui mesmo. Mas você não pode hoje. Você é machista. Não, você, ó, sabe, você é submissa. Eu quebrei o pau sobre tentar entender. Peraí, fulana, você é submissa? Jamais. O que é submissão pra você? É achar que o meu marido manda em mim, mas mandar como? Ah, se o meu marido virar assim pra mim e falar, eu quero que você coloque comida pra mim, eu não vou colocar. Não, mas por que você não pode fazer? Porque não pediu com favor. Falar, não, então beleza. Mas isso não tem nada a ver com submissão ou não. Eu fui tentar. Ó, Pode ser uma linguagem afetiva, né? Você colocar comida, né, como algo, como uma demonstração de afeto. Aí tá, mas é muito complicado, tá muito minado, tá muito minado. Qual que é o papel do homem, qual que é o papel da mulher, qual que é o papel dos filhos, como que você cria... Porque casamento é acordos. Se funciona dentro de sua casa, beleza, é assim que vai ser. Mas eu sempre vejo que as mulheres, elas estão carentes de um porto seguro, ter uma base. A mulher, ela vai sair para trabalhar, ela é o lugar de mulher é onde ela quiser, ponto final. Se ela quer ser árbitro de futebol, se ela quer ser presidente de um país, ótimo. Mas no final do dia, ela quer voltar pro braço de alguém que, vem cá, o bicho tá pegando, vem cá. Vou te proteger, vou te proteger. É isso que você fala, se confirma, porque apesar de todo esse discurso, qual o filme que fez sucesso ou o livro no imaginário das mulheres? Christian Grey 50, lá? 50 tons de cinza. Né? Então, tem toda uma narrativa, todo um discurso de que qual a posição do homem e da mulher, mas quando você vai partir mesmo para fantasia e imaginária, 50 tons de cinza que faz sucesso. Não sei porque eu não li, também não vi o filme, mas já ouvi falar. Mas é de um homem que é sádico, né? Então ali prende a mulher, quer dizer, por que isso, né? Por que isso acontece? Você vê que as coisas não mudaram tanto assim. Então existe a narrativa que traz uma certa confusão na posição do homem e da mulher. Eles ficam presos nisso, sem saber para que lado vai. As meninas também, Kleber, assim, as mulheres também. Eu já atendi casais em que a mulher estava tão alienada num discurso feminista que o marido só faltava falar assim, eu te amo, eu tô te falando, eu te amo. Ela, não, você não me ama, não. Você não me ama como eu gostaria. Ao ponto dele dar rosas para ela ficar extremamente ofendida. Porque era um discurso machista. Dar rosas para a mulher, isso é inconcebível. Tá vendo ela como? Então, assim, é difícil você abordar, além de já ter os problemas do casal, ainda já tem essas posições que são colocadas, que são te dadas pela sociedade, que você adere a isso como se fosse uma verdade fundamental. E, na realidade, não é isso. Né? Na vida prática, é outra forma, é outra dinâmica, e cada casal vai ter que descobrir qual é o melhor para vocês dois. Né? Então, você está falando da posição do homem, quer ser homem, é por isso que eu falo que tem uma posição muito difícil, que ele não sabe mais o lugar que ele ocupa, porque ele pode dar rosas e ser ofensivo. O que é ser mulher? Piorou ainda. Né? O que é ser mulher? O que é ser mulher hoje? Você não pode aceitar o desejo de um homem, porque você está sendo submissa. Você não pode cuidar da sua beleza, porque você está sendo objeto. Né? Você não... E a mulher, ela é... A Simone de Beauvoir já falava isso, né? E o Lacan também, a mulher é uma construção constante, por isso que ela se enche de penduricados, põe brinco, pulseira, né? O homem não, vocês não precisam disso, mas a mulher é uma construção nesse sentido. E isso hoje é rechaçado, né? Você deve tirar todos esses enfeites para vir o seu ser, né? Então é complicado, porque ser mulher hoje não está fácil, eu acho que está mais difícil do que antes. O que eu acho que é mais difícil? Quando você tinha a época do patriarcado, que era aquele pai malvadão, aquele homem malvadão, você tinha com quem brigar e lutar, né? Hoje não existe mais esse homem malvadão, é um homem sensível. E qual que é a posição da mulher? O que restou para ela? Quem, né, restou para ela? Quem restou para ela? Ótima pergunta. Ótima reflexão. Quem restou para ela? Tá pensando? Sabe por quê?
É porque eu vejo as mulheres hoje muito perdidas em si, principalmente as solteiras, porque todo mundo sabe o que é o feminismo, o que é o machismo, o que querem. Ah, mas não, ele é bonzinho demais. Não, ele é malvadão demais. Ah, eu gosto é do que me maltratava. Esse é muito legal, esse me dá tudo, esse faz tudo por mim. Isso é perdeu a identidade? O que que ainda tá buscando? Qual que vai ser o fim? Vai achar? Alguém vai satisfazer essa aflição do desejo feminino? Dessas mulheres, dessas pessoas, dessas sozinhas, dessas solteiras, dessas que falam que homem nenhum presta, dessas que falam que ele é bonzinho demais. Se fizer análise, vai encontrar. Porque a análise, na realidade, ela reduz esse ideal, né? E você vai encontrar o amor dentro daquilo que é possível. Né? Ficar só nesse imaginário, nessa busca de um príncipe encantado às avessas, né? A gente nem sabe mais como é que é o príncipe, né? Como é que ele tem que ser. Isso não vai ser possível de acontecer, como não era possível antes também. Nunca existiu esse príncipe na realidade, né? Mas então o que é possível dentro da realidade? O que eu posso esperar do outro? O que eu posso encontrar nesse parceiro? Eu conheço mulheres extremamente bem-sucedidas, porque eu já encontrei pelo caminho, mas que aceitam homens dentro de casa que não trabalham só pelo simples fato de ter um homem dentro de casa. Então esse homem joga videogame o dia inteiro, fuma vape o dia inteiro, dorme o dia inteiro. Estão felizes? Dorme o dia inteiro. Chega em casa e ainda tem que fazer comida para esses homens. Porque tem que cuidar do amor da vida dela. Elas estão felizes, cara? Não sei te dizer. Não consigo te afirmar. Ótimo, conseguiram então a parceria, né? O Lacan falava o seguinte, né? A escolha da mulher pelo homem é um sintoma. O homem vai escolher a mulher de acordo com o sintoma dele. E a mulher vai escolher o homem de acordo com o lugar que, se ela perder esse amor, ele vai ser uma verdadeira devastação para ela. Então você percebe a posição aí diferente. Então, de repente, essa mulher, na condição dela, ela criou uma situação que ela se sente bem dessa forma. Esse homem que vai jogar videogame. Um menino, né? Não é um homem, é um menino. Vai jogar videogame. Porque mulher não... Ela entende que favores são ordens. Como assim? Eu posso muito bem pedir pra Thaísa pra buscar o meu cachorro que tá no pet e ela vai falar, não. Porque você não manda em mim. Mas eu não tô mandando, é porque eu tô aqui gravando esse podcast agora e eu deixei o Paulo Gustavo no pet e eu não vou conseguir. Deixar o Paulo Gustavo. o macho chama Paulo Gustavo. Assim. Não, você não manda em mim. Eu falo, não, beleza. Eu só tô te pedindo um favor. Natural, né? Pega o cachorro lá pra mim. E tem mulheres hoje que entendem que favores são ordens. Mas você não acha que aí há uma imersão nesse discurso, nessa narrativa feminista, né, de igualdade entre o homem e a mulher, que qualquer coisa soa como ordem? Existem supremacia hoje ainda, homem e mulher? Em algumas casas, né? Casas, empresas. Em algumas casas, empresas, sim. A gente não pode negar isso, né, Kleber? Assim, igual eu te falei, não acho que seja todos os homens, né? Mas existe alguns homens que são machistas, sim. E assim como existe algumas mulheres que são extremamente perversas. O que combate o machismo? Não o feminismo, da maneira como é hoje. Extremo? Extremo, a militância feminista, na realidade, é como se ela criasse um mesmo mal que é o machismo, a tentativa de combater. Aliás, não sei se o objetivo também é combater esse machismo, né? Que aí já entra todas as questões. Mudou o termo, né? O feminismo virou aquele contexto cultural e o feminismo é esse combate ao machismo, atualmente. Alguns autores têm defendido essa abordagem, que o feminismo foi algo muito bom, muito relevante, historicamente. Hoje as mulheres têm o seu papel, o seu lugar de fala, através de alguma revolta, que em algum momento um grupo de mulheres
sabe, se abraçaram e combateram algo relacionado ao patriarcado. Uhum. Eu nem gosto desse Mas termo, foi ficou aquela primeira tão... onda, né, do feminismo, primeira onda, segunda O queimar onda. o sutiã, que... Isso. Enfim, aí hoje se tornou... Condições igualitárias de trabalho, condições de trabalho, né? Isso foi muito bem-vindo, né, Cleber? E que bom. Mulher não é inferior pelo simples fato de não ter um pênis. Até entrar naquele campo de vamos mudar os homens porque eles são homens demais, nós queremos outra coisa e não esses homens. Então esses homens não sabem mais que lugar que eles têm que ocupar. Essa é a abordagem feminista hoje. Isso. E que o lugar extremo. que eles ocupam. Aí você me pergunta assim, não, mas isso não tem influência. Isso tem uma enorme influência na cultura. Uma enorme, principalmente nos homens mais jovens. Não sabe, o que é ser homem? Inclusive porque até o próprio pai já está perdido, não sabendo nem como é que ele educa mais, né? De tanta coisa que ele tem que ser. Para ser um bom pai, ele tem que ser tanta coisa. Diferente daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele viu. Então, você pautar a sua conduta no casamento, na criação dos seus filhos, por essas narrativas é uma loucura, porque isso, inclusive, muda de ano para ano. Esse é meu modo de pensar, tá? Assim, do que eu vejo na clínica e do que eu vejo na vida. Como combater... O que sai da academia nem sempre é verdadeiro para São a vivências. vida. É o conhecimento, é a base. Se o machismo é um câncer, o feminismo é um band-aid, é um câncer igual na mesma proporção, o que os dois buscam? Ou se é que o machismo busca alguma coisa hoje ainda? Só, igual eu te perguntei, só se for em particular, né? Existem algumas casas e alguns casais que ainda têm essa supremacia do homem, né? O salário é meu, seu salário é meu, né? Você sai a hora que eu quero. Não é verbalizado dessa forma. Porque também as pessoas hoje são mais cuidadosas. Existem maridos que não deixam suas esposas trabalharem, estudarem, querem dentro de casa, ainda? Só que não é verbalizado assim, como era antigamente. A pessoa não fala dessa forma, não quer que você trabalhe, mas vai criando situações em que o trabalho para ela é um horror. Por exemplo, se ela tiver criança pequena, se ela trabalhou, né, chegou em casa, a menina tá chorando, você não estava aqui, tá vendo? Por isso que machucou. São algumas acusações que podem ser feitas de maneira, vamos dizer assim, subliminar, né, em que a mulher se sinta mal de não estar em casa cuidando daquele filho naquele momento. Então são outras formas de colocar assim, de opressão, né? Assim como existe também a opressão daquela mulher que quer ficar em casa cuidando dos filhos, ela também não pode. Se ela faz essa opção, não quero ter... E eu atendo uma pessoa assim, quer ter 3, 4 filhos, ainda mais que ela tem uma profissão muito boa, mas meu sonho é parar de trabalhar e cuidar dos meus filhos. Eu quero ser dona de casa. Isso causa um choque. Cultural? Causa um choque no meio dela quando ela fala isso. Então hoje ela já não fala mais, porque ela é extremamente recriminada por isso. Por desejar, ela tem realmente 4 filhos, por desejar cuidar dessas crianças. É uma escadinha, uma atrás do outro. Mas deve ser tão bom você, a figura paterna ou materna, cuidar dos próprios filhos, porque você fica responsável pela criação, pela personalidade, e separar as brigas, o desafeto, e botar ordem, e colocar castigo ou não, e ir criando uma cultura do lar. Eu não teria essa disposição interna. Terceirizaria. Eu não tenho, não, como nunca tive, Vocês né? se resolvem aí? Não, mas assim, precisava de ajuda, né? Alguém me ajuda a cuidar dessas crianças. Mas eu particularmente, eu preciso sair, preciso trabalhar. Mas tem algumas pessoas que não, que realmente ficam felizes de como você disse, né? De estar ali cuidando das crianças. Eu acho que você tem que ter essa disposição interna, sabe? Você tem que... Igual eu nunca atendi criança, eu costumo brincar assim, criança já basta as minhas, gente. Como é que eu vou atender os outros? Nunca quis atender, não tem realmente disposição interna para atender criança. Mas vou te falar o que eu fiz hoje. Tem mulher que tem, e elas não têm a liberdade de fazer essa escolha, porque elas são extremamente criticadas, ainda mais essa moça que é professora universitária, e ela parou com esse discurso, que é completamente rechaçada. Eu vou te falar o que eu fiz hoje. Acordei 6h30 da manhã, fui jogar bola. Ó, que chique. Fui jogar bola. É o momento que eu tenho pra extravasar, pra bater no coleguinha, pra bater, sabe, mostrar a minha força.
Antes de eu chegar em casa, a minha esposa foi pro trabalho e falou, olha, eu saí de casa, não deu tempo de estender as roupas. Você pode estender pra mim? Posso. Peguei, estendi as roupas, fiz o que eu tinha que fazer para estar aqui nesse momento. Só que isso não me inferioriza em nada. Por que você está estendendo roupa? Por que você está fazendo comida? Porque é um absurdo tão grande eu falar, olha, eu reservei um jantar para eu e minha esposa. Por quê? Por que você vai pagar? Por que você fez isso? Eu falo, não. Lá em casa a gente tem algo que chama o dia do pra sempre sem parar. O dia do para sempre sem parar? O que é isso? Comprei isso pra você, mas por quê? Não é meu aniversário? Precisa de ter alguma ocasião pra eu te surpreender, pra eu estar passando em algum lugar que... Aí a gente escreve no bilhete, dia do pra sempre sem parar. É coisa simples, é um bombom, é alguma coisa, é alguma roupa, é alguma comidinha. Eu passo em frente à boca do forno, opa, eu sei que a Thaís gosta daquele bolo. Sabe, é você fazer menção àquela pessoa e escrever. Pra você nunca esquecer que eu não preciso só do Dia dos Namorados pra demonstrar o meu amor por você. Não precisa esperar o aniversário pra chegar um buquê de flores lá. Eu casaria com você, Cléber. Muito obrigado, muito obrigado. Só que isso é vítima. Eu tô te falando, eu sou fofoqueiro, eu sou trabalhador. Olha, compra presente, lembra da esposa. Sem data específica. Do que ela gosta, sem data né? específica. Boca do forno, que a Thaís gosta. Lá em casa não tem meu dinheiro. Tem nosso, é nosso. Perfeito. Até porque toda hora chega uma mensagem, amor, faz um pix pra mim, faz um pix pra mim, faz um pix pra mim, faz um pix. Nem precisa perguntar pra quê, sabe? Tá aí, ó, amor, toma, pra você voltar de Uber hoje, fazer alguma coisa, enfim. Mesmo ela trabalhando em si. E eu, como homem, ganho mais, até mesmo pela profissão. A minha profissão é bem remunerada. Então, é justo eu ter a maior parte das responsabilidades. Mas quando alguém de fora escuta, por que você paga a faculdade de sua esposa? Eu falei, quando eu casei, a gente não era... Ela não tinha faculdade ainda. Nós decidimos juntos que ela faria faculdade. Por que o pai dela não pagou? Porque eu casei. Sério, Cléber? Eu sou casado. Faz essa questão de a partir do momento que eu tirei alguém de dentro de casa, a responsabilidade financeira, material, independente se a Thaís optar em estudar ou não, em ser dona de casa ou não, em ser mãe dos nossos filhos, sabe, ou não, parte de alguém. Então, eu vejo que as mulheres, elas trabalham, elas são donas de si, são donas do seu dinheiro, mas enquanto se depara com um processo de, poxa, eu não preciso esperar a Thaísa me pedir um dinheiro para comprar um absorvente. Toma. Enfim, não somente no âmbito do dinheiro, mas é muito difícil a pessoa falar, cara, por que você paga a faculdade da sua esposa? Isso foi um amigo seu que te perguntou? Mulheres. Sério? Mulheres. Elas estranham isso, fala. Eu casei com 25 anos e minha esposa com 21 anos. Quando a gente já estava casado, ela escolheu fazer uma faculdade. Você quer fazer faculdade? Então nós vamos fazer faculdade. Eu vejo isso de uma forma muito normal. Pelo menos na minha época era assim. Casou, né? Quem ganha mais, paga mais. Sei lá, você paga 70% do seu salário, ela 70% do salário dela. Se não formou ainda, qual o problema de você pagar a universidade? Eu costumo brincar que isso foi investimento. Com certeza, isso vai foi ter investimento. Até porque o meu trabalho principal, ele oscila. Eu posso ter muitos clientes, posso ter poucos clientes. E em algum momento a Thaísa, ela vai ter que... Ela não vai ter que ser. Mas se eu precisar, ela vai ter muito bem claro, pode deixar, eu pago. Pode deixar, eu coloco a gasolina no carro hoje. Pode deixar que eu... mas... Não é isso, um cuida do outro, né? E você tenta suprir as necessidades do outro. E você quer que aquele outro cresça, porque você ama. Você quer ver sua mulher crescer na profissão. A gente estava... Nós estamos chegando na data que o comércio bomba. É Dia dos Namorados. E se você for pegar a CDL-BH, o Dia dos Namorados é mais lucrativo pro comércio do que o Dia das Mães. Fiquei sabendo, Cléber. Aí a máxima é, mãe a gente só tem uma. Tem homens que têm várias mulheres, várias namoradas, várias... Não é o meu caso. E eu casei no Dia dos Namorados pra dar apenas um presente. Eu casei no dia 12 de junho.
Então já dou o presente do dia do namorado e dia do casamento. Quer dizer que a máxima é assim, então, por isso que o comércio é melhor no dia dos namorados, porque são vários Se você for pegar o dado do CDLBH, Câmara de Dirigentes Ixi. Logísticos, é mais lucrativo o dia dos namorados. Até porque, beleza, mesmo se você tem apenas uma, que é o certo, Espera-se, né? independente se você opte ou não ter relacionamento aberto, que é muito comum hoje também, a pessoa, ela compra um presente mais caro pra sua namorada, pra sua esposa, do que Pra mãe é um pra cremezinho. própria mãe. É o Avonzinho, é a moça lá da revista, é algo... Entendi. Enfim. Mas, ano passado, e dia dos namorados saía um saco. Sempre tá cheio. Só que eu já me precavi. Há 2 meses, eu já tinha feito a reserva no restaurante. E eu tava trabalhando tranquilo. Porque eu já sabia que era só simplesmente chegar o manobrista, pegarem o meu carro e tal. E conversando, enfim, com quem eu estava treinando no momento. A outra pessoa escutou, nossa, mas você é louco? Sair no dia dos namorados? Eu falei, não, eu vou sair no dia dos namorados, é meu aniversário de casamento também. Ah, eu que não vou enfrentar a fila, não, mas eu não vou enfrentar a fila, já tá tudo reservado, já escolhi um local. Mas por quê? Cara, eu vou agradar a minha esposa. Kleber, você não tem uns amigos igual... Cara, Igual você, isso é né? tão normal, eu querer cuidar de quem eu amo, de quem eu cuido, de quem eu me prontifico. A Thaísa, eu vi o desenvolvimento de uma adolescente para uma mulher que se transforma todos os dias. E eu tô ali dentro desse processo. Em algum momento, a gente precisou se afiar. Por quê? Se eu varresse a casa, a Thaísa ia lá e corrigia. Ela varria de novo. Falei, eu não vou varrer mais. Ela, por quê? Se você vai precisar corrigir tudo que eu faço, eu prefiro não fazer. Aí ela, entendi. Desculpa. Desculpado. Pelo menos eu fiz. Né? Pelo menos eu fiz. Pelo menos eu fiz alguma coisa, alguma iniciativa. Então a gente tem sempre isso muito bem claro. Ela pode pagar a conta, eu posso pagar. Ela tem as funções dela, eu tenho as minhas funções. Mas no final é tudo nosso. A gente está construindo a nossa casa, a nossa base, o nosso império. O que os nossos filhos vão ter a partir de então. Que principalmente a gente se preocupa muito que os nossos filhos, quando vierem, nos veem como pais, mas primeiramente como marido e mulher, como marido e esposa. É o exemplo do casal que vai dar certo. Não é romance. Que deu certo. Não é romance. 8 anos deu certo, né? De acordo com as estatísticas, é considerado 9 anos de casamento, já é considerado sucesso. Vida eterna. Você já tá quase nos 9. Mas é muito fácil pra mim. Porque eu sempre tento ter relacionamento com casados. Com pessoas que têm as mesmas dificuldades de um casamento, de manter um casamento. E quando a gente se encontra, é pra gente ter esse momento de respirar um pouquinho. Cara, Tá no caminho certo, Kleber. a minha esposa é meu melhor amigo. Falei no termo masculino mesmo. Entendi. É meu melhor amigo. É minha confidente. É quem eu... Em 2 anos de casamento, eu precisei ser o super-homem. Eu não posso expor minha fragilidade pra isso. Como que ela vai me ver? Como que ela vai entender que eu sou homem? Como que ela vai ver que eu tive vários problemas durante o dia? Então, minha esposa, até os 2 anos de... Ela, você sempre tá bem? Aí eu... Tô não. Não, mas por que você não me fala? Não, porque eu que cuido. Não, você tá aqui pra ser cuidado também. Eu, então é isso que é ser casado. Não é só entregar. Em algum momento eu consigo receber. Então ela se sentia, poxa, mas você sempre tá bem, você não passa por nada, você não tem problema, você sempre me salva. Quando que eu vou conseguir fazer algo por você? Mas é porque ela estava te observando. Ela poderia não ter te visto. Você vê que ela tem, apesar de tão novinha, né? Muito novinha, ela teve a sensibilidade de ver que aquilo que você estava apresentando para ela era mais uma mascarada do que você. A gente chama de mascarada, tipo assim, uma apresentação de um selfie, um falso selfie. Você esconde o sofrimento e apresenta só o que você tem de melhor, nesse sentido. Não que seja falso no sentido de você ser falso, tá? Não, mas era no sentido de nunca ter... Nunca mostrar para ela suas fragilidades, né? Mas você vê que ela observou tanto, que ela falou assim, mas não tem nada errado aí não. Tá tudo bem depois de 2 anos, não vai acontecer nada nessa vida.
de frustração e de tristeza. Aí ela precisou ficar 5 minutos no meu mundo pra entender que... Que era muito ruim. Muito pesado. Muito pesado. Muito pesado. Não, beleza. Agora eu vou sair, né? Eu já sei, mas eu tô aqui. Beleza. Até pra eu sair de casa 4 horas da manhã e voltar às 10 horas da noite, eu tenho quem cuida de mim. Eu tenho o porquê que eu trabalho tanto. A gente sabe, a gente tem definido dentro da nossa casa o que nós queremos como futuro. Por que a gente tá trabalhando tanto? Que escola que nossos filhos vão estudar? A gente já tem um planejamento. Vai ter babá? Vai ser você? Vai ficar com as mães? Na frente, né? Não vai? Vai pro judô? Não vai? É menina? Eu quero que, se eu tiver uma filha, a primeira atividade física dela vai ser uma natação e uma luta. É balé, não? Ela pode optar pelo balé, mas se ela for pro balé, ela também vai ter que fazer. Ela vai aprender a se defender, ela vai aprender a se defender. Claro. Eu brinco muito com minha esposa de... Se o nosso filho puxar a mim, vai ser um chorão. E se puxar você, vai ser tupetuda. Então, como que a gente vai manter um equilíbrio ali de... Olha, ô tupete, vem cá, ô chorão, vai. É muito fácil você... É mais fácil você segurar o louco do que impulsionar o lerdo. Tem uma frase que é assim. Verdade. Então, a criação dos nossos filhos, ele vai ter uma referência paterna muito bem desenvolvida do que é um seu pai. Ele vai ter uma referência de como é ser um marido. Ela vai ter uma referência de o que é uma mãe, o que é uma esposa. Por que a gente está construindo? Por que na casa do coleguinho não é assim? Porque eu vejo muito real, presente. Crianças que têm um impacto muito grande por falta de um pai ou por falta de uma mãe. Ou o pai tem muitas parceiras, ou a mãe não tem ninguém. E o adulto da criança é o celular. Aí é ruim. Aí fica só dentro do quarto, do seu próprio mundo. Quando você pensa que o celular vem informação de todo lado, né? O adulto é a tecnologia. O adulto é a tecnologia da criança. Isso. Só que tudo isso falta por o que é um homem e uma mulher de processos bem definidos. Mas você entendo. Você e a Thaís construíram um caminho bacana, né? Mas não é comum a todos, né? As pessoas geralmente não param para pensar nisso, né, Cléber? Vão vivendo. Você e ela não, vocês já construíram, muito bacana isso. Tô te falando, isso não é comum, tá? Não é comum. Mas vocês já construíram como vai ser seus filhos, que educação que vocês vão dar. Vocês estão tentando cercar de todas as formas para que tudo dê certo, né? Ao invés de ser levado pela onda dos acontecimentos. Vamos salvar essas mulheres. Vamos nos salvar. 3 coisas que uma mulher tem que observar em um homem para ela decidir se relaciona com ele ou não. Uma coisa que eu acho importante, primeiro, é saber se esse homem é a ver. Né? Então, ele tem curiosidade sobre a vida dela, ele quer saber como é que foi o dia dela, como é que foi o trabalho dela. Ele enxerga, igual você colocou aí, né, em relação a Thaís. Você perguntou 3 coisas, né? Para uma mulher pra olhar. Uma mulher. Se tiver que anotar, peraí, deixa eu ver se passa nesses cheques. Nesse crivo aqui, né? Então, isso, né? Se ele tem interesse pela vida dela, as coisas dela. É isso que você falou também, é uma coisa importante, Kleber. Se ele trata bem essas mulheres da vida dele. Né? Como é que foi? Inclusive, eu costumo dizer o seguinte: você quer saber da pessoa que você está envolvendo agora, pergunte a ex-namorado ou a ex-mulher como é que ele era. Isso não é uma coisa muito boa, que acaba que você vai ter uma representação muito ruim. Mas saber como é que é o tratamento que é dado a essas mulheres. Né? E a terceira coisa, eu diria, a pessoa, na realidade, ela tem que ter um sentido de vida construído, uma vida construída onde ela busque a satisfação, não no que o outro pode me trazer de bom. Então, esse homem, falando do ponto de vista da mulher, esse homem com o qual você vai se envolver, né, ele tem uma carreira, ele gosta do que ele faz, ele está satisfeito na profissão dele, ou ele vai depositar em você todas as esperanças de que ele vai ser feliz ao seu lado, porque é você que vai fazer essas conquistas, né? Isso aí é complicado.
Tanto para o homem quanto para a mulher, você ser depositário da esperança e do desejo do outro, da sua felicidade, é complicado. As mulheres fazem mais isso, elas depositam mais no homem essa expectativa de realização. Mas existem alguns homens que depositam isso nas mulheres também. Então seria talvez isso, né? Se eu lembrar de alguma coisa mais, eu te falo depois. Serão 3 pontos que eu vou passar para as mulheres da minha vida. Observa isso, faça isso, faça isso. Não vou me colocar como o seu super-herói, como arrume alguém igual seu pai. Não. Vai lá. Se quebrar a cara, a gente tá aqui. Se eu precisar te buscar... Você tá falando de sua filha, né? Se eu precisar te buscar na casa... Papai vai estar aqui. Papai busca. Papai vai estar aqui. Isso, muito. Mas vai crescer, muito vai tomar sua decisão. Muito importante isso. Como que as pessoas te acham? Onde a gente encontra o seu livro? Onde é o seu consultório? Onde você atende Belo Horizonte? Meu livro que eu não trouxe, né? Você acha na livraria do psicólogo, na Amazon, em todos esses lugares. Livraria do psicanalista. Meu consultório é na Alameda Oscar Niemeyer, lá no Vila da Serra. E no Instagram você me acha, tem todos os dados. Né? Qual que é o seu Instagram? Rejane Soares, _ Psi, é isso. Sabe mais do que eu, né, Kleber? Quero te agradecer, muito obrigado. Foi muito enriquecedor saber que as mulheres nunca vão estar satisfeitas, mas que para dar certo, elas precisam diminuir um pouquinho o nível, mas mesmo assim procurar 3 pontos principais do que um homem precisa ser ou ter. Eu que te agradeço, Kleber. Foi uma delícia muito estar obrigado. Aqui com você. Viu? Bom saber que a Thaísa tem um marido bom a partir dessa entrevista. Tem um marido ótimo. Eu casaria com o marido dela. Vou ver se eu acho no meu círculo social alguém que eu falo assim, doutor, ó, tem o meu aval, o meu crivo. Isso. Aí eu te apresento. Tá ótimo. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom, obrigada a você, Kleber. Seus fitness, muito obrigado. Esse foi mais um bom podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. E comentem aqui qual que é o tipo de homem ideal que vocês vão procurar, se é que estão procurando. Combinado?